Porque nós lemos em Efésios 5, 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você crê? Porque olhamos para a igreja, ou para nós, para você, para mim, esse aqui parece impossível ou não, né? Ou vocês se acham perfeitos? Acho que não, né? Seja um pouco sincero. Mas Jesus tem a última palavra, mesmo que as ondas estão se levantando, parecem que estão levando os crentes e a igreja, mas Jesus vai levar a sua igreja para esse glorioso momento e esse estado sem mácula. E Jesus pode fazer isso. Dias difíceis para a igreja, mas também para Israel. Vocês sabem muito bem, Israel vai enfrentar dias dificílimos ainda. Eles já estão nesses dias difíceis. E a Bíblia, agora lemos um outro cenário também, quando eles estavam no meio do mar, em Marcos 6, 45 e 51. E tem uma diferença. Por isso estou falando, essa aqui fala de Israel. Por quê? Jesus não estava presente. Como sabemos também na história de Israel, Deus não está presente em Israel fisicamente, mas também sabe o que acontece lá. E ele apareceu na quarta vigília e encontrou eles. É interessante também, só entre aspas. Por isso estou falando, para mim, parece isso fala de Israel. Jesus não estava como a igreja tem a promessa, Jesus está conosco quando? Todos os dias. Ele estava presente no parque. Nesse texto que nós lemos de Marcos 6, ele não estava lá, ele estava no monte, orava. Uma figura que Jesus está no céu, orando pelo seu povo, mas no momento certo ele vai encontrar o seu povo, mesmo que as ondas são gigantescas e o inimigo quer destruir Israel, ele manda uma onda, nós lemos ontem isso em Apocalipse 12. Vocês se lembram daquele trecho que já foi lido ontem? Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, uma onda gigantesca, para acabar com Israel, para destruir Israel, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Mas lemos aqui, Deus cuida, protegeu e o inimigo não pode destruir Israel. O fim da história, Deus diz: eu serei o seu Deus e habitarei entre vocês, porque Deus vai cuidar do seu povo. Mesmo que as ondas estão se levantando, querem destruir, querem acabar com Israel, mas Ele tem a última palavra. Para nós mesmos, pessoalmente, nós também enfrentamos muitas tempestades, muitas ondas, onde nós quase não sabemos mais como lidar. Pensamos na vida de Paulo, quando ele recebeu uma palavra, uma ordem da parte de Deus, em Atos 23, quando Deus falou para ele: assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, assim você tem que fazer isso em Roma. Vocês se lembram disso? Em Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vocês conhecem a história? Ele viajou de navio, e vocês sabem muito bem, eles entraram numa tempestade tão terrível, eles não tinham mais nem esperança, foram 14 dias sem sol, a coisa estava num fim, eles não tinham mais esperança, e em meio dessa tempestade, Paulo se levantou e falou, ele se baseou na palavra profética, na palavra que foi dita para ele: você tem que chegar lá em Roma. E em meio dessa situação desesperadora, ele se levantou e falou em Atos 27, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Isso é a palavra profética. Em meio a uma tempestade, ele podia transmitir consolo. Por isso usei esse tema.
encorajamentos para a reta final. Se nós realmente cremos na palavra, toda a palavra, nós temos palavras de ânimo para falar em qualquer situação, até em tempos finais, até em tempestades como o apóstolo Paulo. Eles estavam sem esperança dessa Bíblia. Eles acharam que eles vão aqui morrer, não vão sobreviver dessa situação. Até o barco se despedaçou, nós sabemos, mas eles podiam se salvar em pedaços de madeira e chegaram lá naquela ilha Malta. Escutam bem. Às vezes as coisas são tão difíceis, nós passamos de uma tribulação para outra. Nem uma terminou, a outra já está começando. Quando me preparei, eu soube desse casal querido, do Jamil e da Ana Lúcia, eles me falaram o que eles passaram. Uma tribulação após a outra, não parou mais. E assim o apóstolo Paulo experimentou. Ele se salvou naquela ilha, pensa bem, salvo do mar. Então, estava frio, diz a Bíblia, e ele ajuntou um feixe de gravetos, né? E no calor, uma serpente venenosa prendeu na mão dele. Então, o povo lá da ilha falou, olha, esse cara tem que ser um assassino, porque, né? Se salvou do mar, e agora, salvo, e vem uma cobra para acabar com ele. E ele sacudiu a serpente no fogo, e eles esperavam que ele caísse morto. Nada aconteceu. Então eles concluíram, esse é um Deus. Mas, o que foi falado para Paulo chegar na ilha? Roma. Aqui vocês percebem a palavra profética. Deus é fiel, aquilo que ele falou, ele vai cumprir, e ninguém, nem uma tribulação de 276 pessoas que não acreditaram mais em nada, que eles falaram, nós não vamos ser salvos mais, nós vamos morrer, nem incredulidade de tribulação, nem o mar, nem as ondas, nem a serpente, não o inimigo vai destruir o plano de Deus. Ele falou Roma e conseguiu levar o apóstolo Paulo para onde? Para Roma, em meio a essas dificuldades. Eu não conheço a sua situação, mas eu sei uma coisa, o seu Deus é fiel para com você e para com a sua palavra. Ele vai cumprir aquilo que ele falou, mesmo se você está passando por uma fase onde você não sabe mais como lidar. Assim como na vida do apóstolo Paulo. A mesma coisa. Mas, se nós acreditamos na palavra profética, nós vamos ser reanimados. Nós recebemos consolo, que só a palavra pode nos dar, porque Deus é fiel, aquilo que ele falou, ele vai cumprir.